O governo brasileiro quer trazer 6 mil médicos de Cuba para atuar no interior do país. O Conselho Federal de Medicina não aceita que eles trabalhem aqui antes de fazer uma prova. Tem que se avaliar a competência do profissional que vem exercer a medicina do país. Temos um exame para isso, o Revalida. Infelizmente, tem mostrado que essa imensa maior parte dos médicos que vêm da Bolívia, de Cuba, não tem condições de exercer a profissão. Este programa tem como nome Mais Médicos como uma espécie de cortina de fumaça. A maioria dessas pessoas que vieram de Cuba para cá não são médicos, não têm formação de médicos. Muitos são enfermeiros e a grande maioria deles são o quê? São agentes da ditadura cubana, agentes do Serviço de Inteligência de Cuba. Tá? Este é um plano que já foi, desde a fundação do Foro de São Paulo, em 1990, traçado pelos seus líderes idealizadores. Hay una América democrática y una América dictatorial que se ha convertido en América criminal. O cientista político Carlos Sánchez Berzain, diretor do Instituto Interamericano para a Democracia, denuncia há anos a condição de escravos dos médicos cubanos no programa Mais Médicos. Berzain denuncia seu uso como forças de ocupação do regime ditatorial cubano. O envio de médicos ao mundo pela ditadura cubana, com a falácia da solidariedade ou cooperação, é a aplicação, no século XXI, do internacionalismo castrista que iniciou as guerrilhas na América Latina desde os anos 60. A ditadura integrou uma força política internacional com sua maior fonte de receitas organizada com pessoas subjugadas, usadas em doutrinação, infiltração, inteligência, controle social, mobilizações e segurança, cobrando bilhões de dólares pelos serviços profissionais com os quais encobre sua intervenção. Os médicos escravos são as forças de ocupação castro-chavista. Cuba sempre foi o bastião do esquema comunista na América Latina. E aí agora nós temos mais de 8 mil desses agentes cubanos aqui no Brasil. Desde que eles vieram para cá, nós alertamos que não se tratava de médicos, mas sim de agentes do Serviço de Inteligência de Cuba. Pode até ter alguns médicos ali no meio para disfarçar, mas a grande maioria não são médicos. Tanto é assim que agora o governo de Cuba rescindiu unilateralmente o contrato com o governo brasileiro. Por quê? Porque o nosso novo presidente eleito, Jair Bolsonaro, exigiu o exame de revalidação do diploma. En las dictaduras del crimen organizado, la corrupción es un elemento esencial. Os médicos cubanos trabalham pelo e para o regime em 24 países da América Latina e do Caribe. Brasil, Venezuela, Bolívia e Equador se destacam pelo número de médicos cubanos sob a dependência e controle do Estado cubano, através de contratos pelos quais Cuba recebe o pagamento pelos serviços prestados e desse pagamento só uma parte, que se estima ser inferior a 25%, é recebida pelos médicos. A Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, é intermediária do sistema escravista do século XXI. Então é isso que o governo brasileiro faz. Ele retira 70% do salário desses médicos e manda para a ditadura cubana. Olha que moleza, não é? É assim que se financia aquele regime podre, aquele regime que viola sistematicamente os direitos humanos, e ninguém na imprensa fala isso, falam como se fosse um grande crime acabar com esse programa Mais Médicos. É uma máfia em controle de estados e é uma máfia com grande influência internacional. Na Cuba castrista, nenhuma profissão é livre. Os profissionais são funcionários dependentes que pertencem ao Estado, ao regime e ao ditador. O treinamento político e a formação militar operacional são condições essenciais para ser internacionalista cubano. Trabalhar no exterior é uma melhoria importante em comparação com a miséria da ilha, mesmo que o regime fique com a maior parte do salário que cobra pelo trabalho do indivíduo fruto da revolução. Os grupos que são enviados ao exterior são organizados hierarquicamente, com poder de mando efetivo, vertical, obrigações políticas e controle permanente. A família que fica em Cuba cumpre o papel de reféns para garantir o bom comportamento do internacionalista. Tanto que ela não trouxe somente médico cubano para cá, trouxe gente também do Haiti, trouxe terroristas islâmicos, trouxe tudo de pior que há no mundo, para justamente criar um exército paralelo aqui no Brasil para a implantação de uma ditadura comunista. Este era o plano, né? Graças a Deus, o povo brasileiro saiu às ruas e tirou aquela mulher.
e agora elegemos um presidente que está alinhado com os interesses do Brasil, com os interesses da nação, e que não vai mais permitir que nossos valiosos recursos, dinheiro dos nossos impostos, dos nossos esforços, seja escoado, né, para o ralo da ditadura cubana. La organización criminal de la que la historia no tiene precedente en nuestra región. La organización criminal más grande sobre la que no hay precedente en la región ni en el hemisferio. O papel político dos internacionalistas médicos é vital para o sistema castrochavista. São alocados geralmente em zonas populares e rurais, a pretexto de haver falta de serviços que eles irão realizar, e se incorporam à comunidade. Fazem doutrinação e propaganda do regime, campanha contra aqueles que identificam como inimigos da mudança ou da revolução, tarefas de identificação de resistência ou lideranças democráticas, recrutamento e organização política. Cumprem tarefas de informação e inteligência e, quando há conflitos, são grupos operacionais. Além de serem peças para intervenção, transnacionalização da subversão antidemocrática e do crime organizado, os internacionalistas cubanos são vítimas de escravidão, já que são forçados a produzir recursos para a ditadura que rouba seu trabalho. As provas são as fugas de médicos na Venezuela e na Bolívia e as revoltas de médicos cubanos no Brasil, denunciadas pelo jornal New York Times sob o título "A gente cansa de ser escravo".